Olá, pessoal. Muito boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Fala Barra Podcast. Hoje, reunidos aqui para falar sobre comunidade, valorizar as pessoas que moram aqui, que trabalham, que estão aqui junto à comunidade para todos os fins. Recebo hoje com muita alegria os membros dos Salve Coqueiros, integrantes desse movimento, do qual também fiz parte. E hoje estaremos aqui num bate-papo para que a população possa acompanhar como nós estamos ainda, movidos para acompanhar as tratativas e o desenrolar das intervenções que o TAC do Praião e o PRAD estão sendo realizados pelo município de Casimiro de Abreu. Eu estou aqui, vou apresentar para vocês os membros que estão aqui comigo. Vou começar pelo Alexandre. O Alexandre está aqui, é membro dos Salve Coqueiros, é ambientalista, ele é bacharel em sistemas de informação, ele é pós-graduado em auditoria, perícia e licenciamento ambiental, ele é morador de Barra de São João há 53 anos, construiu aqui toda a sua história de vida e acompanha de perto as questões ambientais e as transformações da nossa cidade. Muito bem-vindo, Alexandre. É um prazer te ter aqui. Prazer todo meu. Temos aqui ao meu lado o Marquinhos Vicente, 63 anos de Barra de São João, é muito popular, é conhecido aqui, é uma figura carismática, conhecido em Barra de São João nas redes sociais, tem um engajamento aí muito grande nas redes sociais, voltado à cultura, à história de Barra de São João, exaltando, não só os aspectos políticos, mas os aspectos culturais e também incentivando, toda a nossa comunidade. Marquinhos, muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui e parabéns pela essa iniciativa maravilhosa. Obrigado a você. O Sérgio está aqui à minha esquerda. Sérgio é mestre em Ciências Navais, reside no município de Casimiro de Abreu desde 1996 e morador de Barra desde 2024. O Sérgio é frequentador de Barra há todo esse tempo e acabou se encantando e vindo morar aqui com a família. Muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Alessandro. É um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço vocês. E eu também me orgulho muito de estar com essa equipe aqui. O Maurício Rocha, também muito conhecido, já editou livros com histórias de Barra de São João, é um jornalista, bacharel em comunicação, é fotógrafo, morador de Barra há mais de 34 anos e acompanha e registra a mudança da cidade, do paisagismo e da comunidade. Muito bem-vindo, Maurício. É um prazer te receber aqui também. Obrigado, é um prazer também estar aqui com vocês, com esse pessoal, com esse grupo. E vamos lá. Eu vou iniciar perguntando aqui a cada um deles, nos seus aspectos, nas suas contribuições para esse movimento, como é que ocorreu essa iniciativa. Então, eu vou perguntar para o Alexandre como surgiu o movimento Salve os Coqueiros e o que motivou essa mobilização de toda a comunidade barrense. O movimento surgiu, na ocasião, teve até uma amiga nossa, a Lilian, ela preocupada com a história de que ia retirar todos os coqueiros e como é que ia ficar o praião, Todos nós ali já acostumados. Já estava feio, hein? Tinha retirado a pista de skate, E aí nós estávamos acostumados ali com aquela paisagem cênica, Acostumados com todo aquele dia a dia nosso. Já como tinha é que uma seria? identidade, Como é que seria sem os coqueiros, Sim. Então aí começamos a movimentar ali, levar o conhecimento de todo mundo que estava para acontecer, Marquinhos, E aí, a partir daquele momento, começou a se identificar que ia retirar por quê, O que estava fazendo aquilo? Aí fomos descobrir que tinha um processo antigo, que a população nem sabia, porque as coisas não são transparentes no município, Sim. E aí começamos a identificar coisas dentro até do próprio processo, Sérgio, que não tenha sentido na parte ambiental, Aí na ocasião que começou a pegar forma, a doutora até pediu que para fazer até poxa, como é que nós começamos? Aí eu fui lá, fiz um relatório, um AIA, que é um levantamentozinho, do impacto ambiental, do que poderia acontecer, e começamos a identificar várias falhas. E aí foi daí que começou todo o envolvimento da população, a equipe se formar, e nós conseguimos ir até o Ministério Público, a doutora, Daí que todo foi esse desenrolo nosso.
Verdade. Na época, o Alexandre citou bem, a Lilian era conhecida da minha irmã, Daniele. E aí a Lilian comentou com a Daniele: poxa, será que sua irmã não ajudaria a gente, não auxiliaria nessa parte jurídica? Aí foi quando a minha irmã comentou, e logo depois a gente teve o impacto da retirada da pista de skate, Isso. que para a perícia judicial, dentro dos autos do processo, né, que era movido contra o município pelo IBAMA, dizia que era uma praça de interação social, muito mais que uma pista de skate. Verdade. Que parece que ela não tinha nem todas as características de uma pista de skate, né? Dentro das regras do skatismo, do esporte. Mas ela era uma praça de interação social. Então, a população ela ficou, né, órfã desse espaço de interação. E acho que até dentro do próprio perito lá, acho que o Douglas, 2010, ele mencionou a que importância, fosse criado outro espaço antes de ser suprimido. Exatamente. E aí a gente teve, né? Acabou que a gente teve essa iniciativa, e aí muitas pessoas se mobilizaram de Barra e muitos ao redor. Então, Sérgio, queria ouvir de você. Quando começou a acompanhar essa questão dos salvos coqueiros? Quando eu vi a postagem no Instagram da prefeitura destruindo a pista de skate e comentários simplesmente justificando que deveria sair porque estava prejudicando a Restinga. E aí, como eu frequento Barra há mais de 30 anos, poxa, eu não vi esse prejuízo todo na Restinga ali com a pista de skate. Aí me lembro que véspera do Ano Novo teve a reunião ali no Praião, aí foi quando nós aqui nos conhecemos, e aí o grupo começou a buscar informações, e aí conseguimos acesso ao processo, nem me lembro, foi uma outra advogada no grupo, conseguiu o acesso ao processo, e aí mais de 1000 páginas, mas o Maurício brilhantemente foi resumindo os tópicos, e aí vimos que simplesmente foi um processo que aquele problema foi empurrado, né? Agora eu não vou resolvo depois. As defesas, né, na época que o município apresentou, pelo que nós lemos ali, parecia que não estava muito bem embasada, entendeu? Né? Então, assim, e aí você começa a estudar, você começa a ver que talvez a condução, se tivesse compartilhado com a população os problemas, não só as vitórias, né, mas os problemas que o município tem, talvez esse problema tivesse sido resolvido de uma forma mais suave. Talvez a pista de skate tivesse realmente saído, mas antes deveria ter sido construído em outro local, entendeu? Então, eu comecei a acompanhar a partir do momento que eu vi que simplesmente foi não teve clareza, como a Alexandre falou. Uma ação sem um precedente de informação, para o seu planejamento, sem que a população esteja acompanhando esse cumprimento. Exatamente. E eu quero deixar claro aqui, porque, né, nós sabemos, mas tem muita gente que não sabe, o que é um termo de ajustamento de conduta. O município ele foi penalizado num processo judicial que o IBAMA moveu contra o município, alegando que haveria um crime ambiental com a plantação dos coqueiros na orla do Praião e também a criação dos quiosques, a construção dos quiosques. Sendo que esse termo de ajustamento de conduta é justamente para ajustar uma compensação. Então, o município, nesse interim, nós entendemos, enquanto movimento, que nós não estamos contra a legalidade, né? Nós não estamos contra o cumprimento de uma ordem judicial, a qual deva ser cumprida, mas com responsabilidade e transparência, para que a população possa seguir acompanhando e se manifestando também. Porque a identidade visual de um lugar, aí eu vou perguntar para o Maurício e aqui para o Marquinhos, que são pessoas que, né, engajadas nesse aspecto, é muito importante para a identidade da própria pessoa, do residente aqui em Barra de São João. Então, eu queria saber do Marquinho e do Maurício que vocês divulgam o Barra de São João, né, de muitas formas, com memórias, com histórias, com fotografias e nas redes sociais. Qual é a importância dessa paisagem da Orla do Praião, Marquinho?
essa paisagem. Inclusive, eu quero falar um pouco sobre a pista de skate. Eu vim pelo Praião, me deparei com a máquina derrubando, eu chorei, cara, comecei a filmar, porque ali passou toda essa história de barra. O meu filho, que foi ali várias vezes, na bicicletinha dele, fez agora 18 anos agora, né, dia de 27, né? E eu vi aquele movimento, aquela tristeza, eu fiz aquele vídeo, alcançou bastante visualização, entendeu? O pessoal se comoveram com aquilo. E o meu amigo Maurício sempre presente comigo, a gente trocando ideia de história, de barra, falando sobre barra, sempre lá em casa tomando um cafezinho, né? E falou sobre os coqueiros. E tem a Lili também, né, que começou, o Alexandre, sempre conversei com o Alexandre também sobre esse problema, essa situação. E eu me engajei nessa luta, firmemente, através da minha rede social também, que alcançou bastante E gente. foi uma comoção Foi social, uma né? comoção, né? A sociedade se... Comoção nacional. Foi nacional, tomou corpo, né? Veio a mídia, né? Pegou o meu Face, vai lá para os Estados Unidos, vai para Portugal, vai para Alemanha, entendeu? Eles se sensibilizaram, ajudaram a ver aquele lance da assinatura por QR Code, foi muito bom, então criou o corpo. Aonde que a prefeitura viu, isso aí incomodou a população, o povo foi para a rua, né, tomou corpo, de uma maneira que Você falou sensibilizou. Bem, você falou bem dessa parte da assinatura digital. Foi A coisa importantíssimo, tomou uma dimensão muito grande, Nós que é onde incomodou. adesões até de celebridades. Foi, a gente acompanhou a celebridade, a comoção foi grande. Bem, assim, influentes e na esfera até federal, né? E eu me orgulho muito desse projeto, desse movimento. É verdade. Eu sempre botava ali nas nossas fotos, brava gente brasileira de Barra São João, cara. Então isso foi importante, todo mundo nos juntamos, esse juntamento de todos nós, cara. Foi bom. Eu saí vitorioso, mas ainda tem uma pendência aí, né? Como o secretário falou, né? Sobre a situação, pode ser mais tarde, pode cortar, mas a princípio foi notificado que seria o que tivesse um doente, né? Mas ali a gente não vê que tem nada doente, que o próprio sal recupera, né? Então acho que a gente vai ter mais um sopro, né? É verdade. E o Maurício, você que fotografa a Barra de São João, que tem até livros publicados com a história de Barra de São João, o que essa identidade, que esse paisagismo, né, visual, histórico, da Orla do Praião, né, desse período todo que consta, né? Como você identifica isso para a população barrense? Eu identifico decadência. Só isso. De vários níveis, de vários setores, né? E pegando um gancho com o Marquinhos e com o que os dois amigos aqui comentaram, foi sentenciado. Ok. Foram quebrados 2 coqueiros, ou um coqueiro. Marquinhos, o que você puder lembrar para quem está nos assistindo, tem um período de intervalo. Foi sentenciado 2014, 2012. Opa, prefeitura, compra aí o que você tem que cumprir. Ah, tá bom, eu vou quebrar um coqueiro. Que eu me lembre, quiosque. Que eu me lembre, um desses quiosques ficava próximo à praça de skate. Que eu me lembro. Só por causa de uma referência você vai lembrar melhor. Tá bom. Comenta essa sequência se você puder lembrar, porque eu finalizo assim, dizendo sobre essa sequência. Perto da palavra praião, daquele totem praião, tem 2 alicerces. Um você percebe facilmente, o alicerce de um quiosque que foi demolido, e não foi há tanto tempo atrás. Próximo àquela sequência circular de coqueiros, tem um alicerce ali. Se a casuarina é uma espécie invasora, ou que seja, elas cresceram em volta de um alicerce. Então, dentro desse período que eu frequento, eu tenho fotos, eu identifico 3. E você, o que pode colaborar? Ali também, aqui na rua Sapinto mesmo, derrubaram 2. Tinha um aqui, outro mais na praia, ali onde está o totem. Ali tinha um ali e mais um para cá, próximo das Casualinas. E mais aquele lá que você falou da Rua do Campo Futebol, lá no Praião. E eu vou pegar um gancho aqui de vocês e vou falar o seguinte. Tudo começou, pelo menos foi depois que eu me enganjei no movimento, e fiquei sabendo. Estava se fazendo o Sesc Verão em Barra de São João.
Então, os olhos voltaram para a Barra de São João. E, segundo, né, a próprio município, representantes do município, eles tiveram um temor de que fosse Embargado o Sesc embargado Verão o de Sesc Verão 2025. por conta de não ter se cumprido o termo de ajustamento de conduta. E aí, não sei quem ou por que, convenceram, né, os representantes legais do município a destruir a pista de skate, que, na verdade, está previsto pelo TAC. Porém, há que se ter uma responsabilidade. Para a demolição, é necessário que se apresente um plano de recuperação. Exatamente. Que o TAC é o termo de ajustamento de conduta, onde você diz que vai fazer algo para compensar aquele feito ilegal ou ilícito, mas você aqui, para compensar, você tem que apresentar um projeto, um plano de recuperação de áreas degradadas com um projeto que seja efetivamente orçado e praticado. E com as licenças também encaminhadas. Aí eu lhe pergunto, Alexandre, o que você diz e o que você acha que precisa de efeitos práticos para que esse TAC seja cumprido com essa percepção de responsabilidade, de participação popular, de integração da comunidade com os aspectos legais, para que a gente possa unir, né, o cumprimento de algo que é imposto pelo Poder Judiciário, mas que também tem que levar em consideração hoje a identidade que a população tem a partir desse paisagismo que se criou na Orla do Praião. A senhora me dá licença, senhor? Só um instantinho. Fotos, que foi como comentamos há pouco tempo atrás, né? O processo que o Sérgio comentou, que nós conseguimos ter acesso, que eu li o processo, separei setores. O processo foi para a sala A, foi para a sala B, voltou para Monte. Eu separei tudinho. Eu tenho foto da pista de skate com os postes na sequência da faixa de Restinga, que é a praia com a vegetação. Esses postes, superpostes, estão mencionados no processo e, quando o perito esteve em 2009, ele comentou e disso foi também a retirada desses superpostes. Eu tenho foto disso com a pista de skate ali. Então, quando a senhora comentou comigo sobre a questão de fotos, é isso que eu me refiro. Hoje em dia, a gente faz foto de tudo quanto é jeito, com tudo quanto é momento. Guardem essas fotos. Se eu comecei a conviver em 92 com Barra de São João e mais ainda em 97, o que eu tenho de foto, a gente tem como associar o que está falado no documento, no processo, com a evolução visual. Um antes, um bem antes, um durante, e o que está agora sendo assim debatido um pouco é a importância da memória, né? E o que vale do que a senhora acabou de comentar, passo então para Não, o que você falou, Maurício, já foi até um pedaço da minha resposta, né, doutora? O que acontece, pessoal? Quando você vai fazer um plano, né, como diz o PRAD, plano de recuperação de área degradada, o plano tem que envolver os projetos, e os projetos ele vai formando até com fotos. Como é que isso aqui, diante que eles falaram que já tem uma degradação, como isso aqui era antes da degradação? Se querem voltar à forma original, então tem que fazer como é que era antes. O Maurício tocou nesse ponto de fotos, que a fotos é fundamental para você entender como era 100 anos atrás. E o documentário tem que existir. E o documentário faz... ser, como é que se diz, de acesso a todos. Até para opinar. Claro. Porque eu tive, até uma brecha aqui, eu tive nos bastidores, né? Fui convidada lá pelo Rodrigo Barzi, e até agradeço, mando um abraço, e digo a ele até que me inspirou a ida lá, para a gente estar aqui hoje. Então, o que acontece? Quando eu estive lá, ele falou uma coisa para mim que eu nunca tinha parado para pensar, mas que tem muito significado. Ele falou, não tem como se tratar
o distrito de Barra com uma comparação com Casimiro de Abreu. Lá existem peculiaridades próprias e aqui outras peculiaridades. Nós somos serra, lá é mar. Então, nada mais adequado de que se ter as pessoas de lá opinando pelos projetos de lá. Com certeza. Então a gente não vê isso acontecer. E é a nossa reivindicação. É isso que E a foto, Maurício, é só uma etapa. Você não tendo, com a ausência da foto, você pode sim recorrer aos vizinhos para ver como é a vegetação e aí criar o plano. Esse plano, Alessandra, até é uma coisa interessante, porque ele não é uma coisa fixa. Ele pode ser alterado. Ele não é como... um estático, né? Inflexível. Inflexível. Ele pode ser alterado a qualquer momento. Isso aí. Então, foi feito o primeiro, não foi legal, a ausência na ocasião, né, do próprio município, também popular. Poder fazer o estudo na ocasião para poder identificar, porque o meio ambiente ele fala também da parte econômica da cidade. Não podemos ignorar isso. Ele não fala só, né, Sérgio? Ele fala da parte econômica. Então, todo esse levantamento, Alessandra, toda essa transparência, né, de criar uma audiência pública para envolver os moradores, né, para trazer nós não a lucidez. Tivemos até hoje. Até hoje não. Porque nós tivemos o encontro, né? Mas não foi uma audiência pública para participação. Nós não tínhamos nem poder de fala e nem tempo de fala. Né? E que eu me senti até muito coagida no dia. E vou dizer também que nós só tivemos o lugar que nós tivemos lá, aquele pouquinho, aquela brechinha, porque eu acionei a OAB de Casimiro de Abreu como advogada, porque a gente tem, como representante legitimado do movimento, um reconhecimento do Ministério Público, né? Nós temos até um documento aqui que vai ser veiculado aí depois na edição do nosso episódio. E isso tem que ser uma coisa entendida pelo município. Uma outra coisa também muito importante é que a gente não está contra o município, muito pelo contrário, nós somos aliados. O movimento popular. Porque o movimento Pacífico, é o município é o movimento. Porque a população ela quer que o município possa executar o que tem para ser executado da melhor maneira. Então, nós que somos profissionais, cada qual no seu entendimento, um jurídico, outro, né, ambiental, outro aí naval, outro da parte cultural e histórica, que o nosso grupo tem vários, né? Uhum. Temos a Tereza Chedid, que não pôde estar aqui conosco, e temos outros membros, não vou falar o nome de todo mundo, senão eu posso esquecer. Mas, então, cada um contribuindo com aquilo que entende do seu nicho profissional, mas também da prática e do perfil de Barra de São João. Só para fazer uma costura final nessa pergunta que você fez, né? O pessoal ficar entendendo melhor. O mais importante, Alessandra, porque vai se tirar, foi criado lá o grande mito que os coqueiros é uma planta invasora, aquela coisa toda, e ela atrapalha a vegetação, né, da orla ali, a vegetação de se proliferar, de crescer. E nós levamos lá para o IFE, trouxemos lá o professor Rodrigo Professor Ocimar. Não, o Rodrigo do NUPEM, para ele ter a satisfação de ver, levar essa nossa orla para um estudo de maior instância, porque os coqueiros aqui eles não atrapalham nada a vegetação local, não atrapalham a vegetação de orla. Nem se proliferam. E nem se proliferam. Então, o que nós, como movimento, viemos buscar é que se fizesse um estudo, mas tirando os paradigmas de outras situações e trazendo para a nossa realidade. E aí iam constatar que os coqueiros aqui não influenciam em nada da nossa vegetação de restinga. E outra coisa, que houvesse um ordenamento. O que vai tirar, quando e quando vai repor. E a coisa não tem essa transparência para nós. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Sérgio. O que você acha que essa mudança que possa acontecer
que a gente está no processo ainda naquela fase que o movimento conseguiu que fosse monitorado até o fim da vida útil. Só que a gente está na dependência de um relatório que ainda nos foi dado ciência. O que essa mudança, que seja um, que seja dois, que seja mais, você acha que ocasionaria para a população de Barra de São João? Da retirada? De alguns até. Olha, Alessandra. Que a gente há essa possibilidade, né? Eu prefiro ampliar um pouquinho esse debate. Essa mudança, um ou outro coqueiro, talvez que esteja um pouco mais doente, talvez não cause tanto impacto. Agora, se chegar, vamos supor, 50%, vai causar um impacto. O que você perguntou na pergunta anterior, até para o Alexandre, o que falta na prática, né, para o município colocar o TAC, o PRAD em prática? E aí eu vou pegar também um gancho do que o Rodrigo Barros falou, né, que tinha que ser ouvida as pessoas daqui por causa da peculiaridade. Então vou trazer um dado aqui. O Brasil tem cerca de 5.500 municípios. Desses 5.500 municípios, apenas 5% têm acesso ao mar. Ou seja, em torno de 280 municípios no Brasil têm acesso ao mar. Então, Barra de São João, Casimiro de Abreu, faz parte de um seleto grupo de municípios brasileiros que têm acesso ao mar. Então, no nosso litoral aqui de Barra de São João, o litoral de Casimiro de Abreu, deveria ser tratado com a devida importância. Entendeu? Nós temos 4 quilômetros de litoral. E essa questão toda do TAC, PRAD, a gente vê muito focar apenas nos 2 quilômetros que são calçados. Nos autos do processo, fala-se que o município cometeu crime ambiental por ter feito um calçamento sem o devido licenciamento ambiental, ter construído um quiosque em cima da restinga, mas lá nos autos da perícia, o perito deixou bem claro que na época, em 2010, a área mais preservada tinha sido a área onde efetivamente o município urbanizou. Então, como você já bem falou, nós não estamos contra o município, muito pelo contrário. Nós queremos que o município cumpra o que já é determinado. Existe um Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que foi criado em 2004, devido à complexidade da gestão da orla brasileira. Criou-se o PNGC, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e determinou que os estados fizessem seus planos estaduais de gerenciamento costeiro e os municípios, os planos municipais de gerenciamento costeiro. Rio das Ostras tem, Cabo Frio tem. Barra de São João, que pertence a Casimiro de Abreu, não tem. É o projeto Orla. Né? Aí o projeto Orla veio depois para dinamizar, para facilitar a gestão integrada da praia. Porque não é só o coqueiro, não é só o quiosque, é uma série de coisas, é complexo. Vou dar um exemplo para você. Qual a praia mais famosa do Rio de Janeiro? Copacabana. Sim. Então, Barra de São João deveria ser tratado como Copacabana. É simples assim, não tem outra opção. E olha o irônico. Copacabana é aterro. Entendeu? Porque aqui são 4 quilômetros de litoral. Se o município recebe royalty, 90% é por causa do litoral. Não é por causa dos 90%, não é porque a BR-101 corta o município de Casimiro de Abreu, onde passam os grandes caminhões, o combustível da Petrobras. Não é por causa disso. É por causa daqui. Entendeu? Então aqui deveria ter o devido valor para o bem de todo o município, não é para o bem de Barra de São João. É isso aí. E é verdade, Barra compõe o município, né? E aí eu vou pegar o gancho que eu falei no outro podcast, né, inaugural. Eu falei o seguinte, Barra precisa ser dado à Barra a importância que ela gera ao município. Exatamente. O poder econômico que Barra gera ao município é preciso ser ressarcido ao local o tamanho da sua importância econômica. E eu vou aproveitar, eu vou até aproveitar esse gancho do Sérgio para falar uma questão, Alessandro e os amigos. O que acontece? Você falou bem, Sérgio, o que nós temos aqui é devido, né, o royalty pela nossa área costeira. Só que, tipo assim, é ímpar. Só que tem aquele detalhe que a gente estava conversando, Alessandro e Marcos, que o royalty estava praticamente uns 3 meses atrás sendo julgado para ser fatiado com os outros municípios que não têm acesso ao mar. Sim. Se isso acontecesse, tá certo? Como é que Barra de São João ia sobreviver? Porque ano passado foi mais de 500 milhões arrecadados sobre o royalty.
500 milhões. Uhum. Tá bom. E se isso acabasse hoje, e a gente vai fazer o que naquela praia ali? É verdade. Retroagir a 1.500 anos, né? Então, complementando aqui, a mudança tem que ser uma mudança cultural, para É poder isso aí. olhar para a Barra de São João com a devida importância, não porque Barra é melhor do distrito A, B, C, não, é porque Barra tem grande chance de ser o motor do desenvolvimento econômico de todo o município. Isso aí. E a gente precisa dar essa prática do cumprimento, né, do TAC, que vai ser cumprido num processo de execução do PRAD, e para aqueles que não conhecem, que a gente começou a falar, né, mas a gente já está interagindo aqui como se todos conhecessem. O PRAD é um plano de recuperação de áreas degradadas, e ela é a fase executória de todo o compromisso de acordo judicial que o município fez com o IBAMA e com o Ministério Público Federal. Esse PRAD, para ser executado, está lá bem claro que ele precisa de transparência. E essa transparência é que o Salve os Coqueiros tem buscado. Uhum. Porque a transparência não é só você exibir documentos, é você dar acesso à população para que ela opine dentro daquilo que pode ser feito na prática. Então, como você bem falou, o PRAD ele não é inflexível, então ele pode ser adequado. E adequado ao longo do tempo, porque se foi um negócio feito, né, há 10, 15, 20 anos atrás, será que corresponde à expectativa e à realidade atual? Uhum. Então, isso precisa ser um entendimento. E eu acho que está faltando uma interação maior do município, do poder executivo do município e seus secretários e as pastas respectivas com o movimento, porque é justamente o que nós pleiteamos, né? E a gente vê acontecendo muitas coisas como se nós fôssemos adversários. Não pode. E nós não somos adversários, nós estamos aqui justamente para engajar os projetos que sejam executados com responsabilidade, dando transparência e também deixando que a população opine. Né? E aí eu pergunto a você, considerando a formação, né, a vocês, do Alexandre em auditoria, do Sérgio na área, né, de costeira e tal, o que deve ser observado na prática para a execução desse PRAD? Olha, a primeira coisa, Alessandra, esse plano que a gente está falando aí sobre o PRAD, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada, ele deve ter o conhecimento, ter a aprovação da população que vive aqui, são história de pessoas, né? Mostrar qual é a implantação que eles vão fazer para antes suprir o que hoje tem, que nós estamos falando também sobre uma fauna, né? Sobre uma biodiversidade de bichos. Como é que eles vão migrar? Vai cortar o coqueiro e joga no chão e acabou? Quando retirar o coqueiro, qual vai ser a técnica usada? Vai ser igual eles fizeram? Cortou o coqueiro, não resolveu nada, porque a raiz dele forma uma bucha no solo e ali não tem como nada também, no aspecto ambiental, a planta nativa, né, de restinga, ela conseguir crescer por ali. Então, o que está faltando é a parte técnica ser desenvolvida para dentro do projeto e apresentar à população. E ver o aceito da população com relação a isso. No meu ponto de vista, é fundamental. Já que eles, depois de... quando você falou, Alessandro, vale até a pena falar sobre o nosso movimento, ser um movimento pacífico e um movimento que está aqui para ajudar, não para atrapalhar, foi que nós conseguimos também até um suspiro para a prefeitura, porque eles estavam com a corda no pescoço para executar um PRAD que foi feito, no meu ponto de vista, muito precipitadamente, né, sem um verdadeiro estudo das coisas. Nós demos esse prazo para eles fazerem. Sem uma avaliação criteriosa. Né? E dentro dessa nova avaliação que eles fizeram, foi até muito, muito melhor e mais técnica, eles respeitar até a vida útil do coqueiro. O ambiente hoje, a nossa paisagem, porque o que ficou determinado, Alessandro, talvez se eu estiver enganado, Sérgio, vocês me ajudam, foi que o último PRAD,
o que foi passado para nós como movimento, para a gente passar para a nossa população, é que seria feita uma avaliação dos coqueiros quanto à vida útil deles Do seu monitoramento. e fazer, depois desse levantamento, identificar, botar um CPF em cada coqueiro, um TAC, eles faziam um monitoramento e aí eles iam informar para nós quais que apresentavam um risco de repente cair ali, machucar alguém, ou que já estava precisando já ser retirado. Esse estudo, se eu não me engano, Sérgio, começou no verão, né? Dezembro para janeiro de 25 para 26. A prefeitura lá, a Secretaria de Meio Ambiente, indicou lá uma pessoa responsável, lá uns técnicos, para fazer esse levantamento. E eu cheguei até a passar por eles várias vezes. Eles fizeram levantamento. Foi um estudo bem Aí já teve mais detalhes. Só que nós como movimento, ainda estamos aguardando, é bom, né? Nós ainda estamos aguardando essa finalização, esse resultado. O processo, ele menciona o que levou a prefeitura a demolir alguma coisa naquele dezembro de 2024. O processo não é sigiloso, então como que nós conseguimos ter acesso ao processo? Você escreve aí no Google, processo, Praia de Barra em São João, Casimiro de Abreu, vocês vão encontrar o número. Eu divulguei no meu Face, eu divulguei coisas e esse número. Então, do que eu li, o que ocorreu? Nós temos o Google Maps. Está anexado fotografia no processo, o Estado vendo, dona Prefeitura de Casimiro, estou vendo que vocês estão com umas estruturas instaladas numa área de proteção ambiental. Por favor, ou seja, aqueles termos mais técnicos, eu sou o popular falando, e isso levou então à cobrança do Estado a se cumprir o que estava sentenciado. Vem cá, você não vai quebrar nada ainda não, já está demorando. Infelizmente, optou-se em demolir a praça de skate, que é uma área de convívio, que gerou aquela comoção social, como a nossa amiga Aline comentou, né, comentou. Isso foi tudo um crescente. E a doutora Alessandra lembrou, e o Marquinhos lembrou também, que a assinatura, o abaixo-assinado online também deu muito up, engajamento. E foi numa época de Sesc Verão. Aí, pessoal, vocês podem perguntar, como já a gente comenta na rua, né? Ué, Sesc Verão 2024 já havia acontecido. Vai acontecer o Sesc Verão 2025, quando a prefeitura demoliu uma coisa que ela não pode ter coisa em cima de uma área de reserva ambiental, que é o Praião. Ué, e como é que tem acontecido o Sesc Verão, se não me engano, desde 2022 que acontecia? Ficou uma resposta assim, ó, ficou. Não, tem lógica. A prefeitura cumpriu a parte dela, que o IBAMA cobrou, cumprisse a parte, mas estava ocorrendo já um evento. Já havia ocorrido em 2024, numa área sob júdice, digamos. 2025 não... Aí aconteceu em 2025. E por isso, por causa do processo, por causa do engajamento da população, por causa do tombamento dos coqueiros, tudo isso em relação ao Praião, o Sesc Verão foi realizado na área da Prainha. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Sérgio, com relação à prática do PRAD. Qual é o risco que você acha de iniciar essas intervenções sem apresentar para a população um plano e um projeto final? É o mesmo risco que ocorreu no passado, o descontentamento, e talvez fazer algo que, na cabeça dos gestores, possa ser considerado bom, mas que, se for ouvir a população, poderão surgir ideias e sugestões melhores. Eu acho que para o PRAD, para ser efetivamente executado, antes de tudo tem que ter um planejamento e apresentar esse planejamento para a população.
das ações, o cronograma, o ordenamento. A gente conversa com um, com o outro, até nas reuniões que nós participamos, mencionaram que já existia um projeto de urbanização do Praião, que ficaria no sentido único, em direção, acho que no sentido Rio das Ostras, Cabo Frio, mas até hoje não tivemos acesso. Então, não é um problema isolado. Nós tivemos até generosamente cedido, né, pela a Tereza Chedid, que é uma arquiteta há muitos anos aqui na nossa comunidade, né, que moradora e tal, que é uma daquelas veranistas que se apaixonou e acabou vindo morar aqui, como eu disse no primeiro episódio. E ela generosamente falou que ela participaria gratuitamente da elaboração do projeto da Orla do Praião. E até o momento nunca foi contactada. Eu sei porque eu falei com ela que ela não podia estar aqui conosco, e eu perguntei se ela gostaria de deixar alguma mensagem para que as pessoas soubessem, né? Então ela diz que ela se prontificou e até o presente data nada foi assim trazido. E nós falamos muito nas redes sociais e vimos, né, a prefeitura se manifestar que ela tem que cumprir porque tem uma multa. Mas aí a gente chega à alegação de que tem uma multa para ser paga caso não haja cumprimento. Diante desses processos licitatórios, que a gente vem tomando conhecimento, que está ocorrendo com o objetivo de fazer essa reestruturação da orla do Praião, a gente vê que é 2 vezes ou 3 superior à multa. Então é uma coisa que não nos convence. Né? E nós estamos aqui não é para criticar, mas a gente está aqui para questionar e saber também que desse lado de cá temos pessoas esclarecidas. Nós não podemos subestimar, né, a população barrense. Então ela precisa ser respeitada e se dar a importância da participação popular. Quando tivemos essa audiência lá na casa de Casimiro de Abreu, que nós fomos convidados, mais ou menos, que, né, a gente foi mais ou menos convidado. Ouvinte, né? Como ouvintes. Eu fiquei muito triste, porque era um momento ali da população interagir. O trabalho técnico desenvolvido não está em questionamento por nós, porque cada qual no seu quadrado. O que nós estamos questionando é que foi uma apresentação técnica para uma população leiga. Então, isso não vai dar um retorno, né? Então, a gente precisa que tenha esse esclarecimento de uma forma participativa, em que você possa tirar as dúvidas e também opinar. Vivemos um momento excelente para que a prefeitura agora possa efetivamente fazer uma audiência pública. Sim. Porque acabou de ser demolido mais 3 quiosques, deve ter continuidade das ações e, por que não, neste momento, antes de definição de qualquer ação da prefeitura, fazer uma audiência pública aqui em Barra. E apresentar o planejamento orçamentário. Porque um problema, ele só é resolvido quando ele é mensurado. Então, não adianta falar, não tem dinheiro, mas tem já o orçamento e o projeto de toda a orla? Já existe esse projeto? Já foi apresentado para a população? Isso que poderia ser uma ação boa da nossa prefeitura neste momento. Apresentar o projeto, mostrar como vai ser, efetivamente, fazer uma comissão de gestores, de secretários, de moradores. Para quê? Para poder contribuir para o município andar, porque, como eu falei, nós fazemos parte de um seleto grupo de municípios que tem acesso ao mar. E hoje, o município que tem acesso ao mar tem acesso à riqueza. Entendeu? Então, assim... E nós precisamos da participação popular e precisamos também estarmos inteirados dos acontecimentos com um cronograma. Exatamente. O cronograma é de suma importância e é uma das ordens do Ministério Público Federal, que se tem um cronograma, que se dê visibilidade e ciência à população desse cronograma, e através desse documento que nós temos aqui, o movimento Salve os Coqueiros foi legitimado a acompanhar de perto e a ser informado de toda a tratativa para o plano de recuperação das áreas degradadas.
E, mais uma vez, eu coloco aqui, não estamos contra o cumprimento de uma ordem judicial. Nós estamos questionando a forma com que essa ordem judicial está sendo cumprida ou conduzida por um município. Que, muitas das vezes, esse questionamento do orçamento, nós fizemos reunião aqui na sede do Centro Administrativo de Barra de São João com na época, né, os representantes das pastas do meio ambiente e da Secretaria de Obras. E aí eu deixo aqui aberto aos quiosqueiros que queiram participar do podcast para que venham também falar sobre o aspecto da estrutura dos quiosques. Esse plano que se apresentou e não atenderiam, né? Pelo menos foi o que foi dito lá, que eram uns quiosques muito pequenos, 3x3, salvo engano, e que não atenderiam a demanda da população e muito menos de quem está ali para fornecer os serviços. E só para finalizar e deixar que o Alexandre complete aqui, foi dito pelo próprio secretário à época, não temos dinheiro. Então, como você vai derrubar, destruir aquela pessoa que é permissionária, que fez um processo seletivo de permissão, ficou da noite para o dia sem uma renda econômica, e isso impacta, e aí vem minha pergunta, porque não é só o meio ambiente, ele tem que estar atrelado com os aspectos econômicos, você não acha? Com certeza. Você tinha até falado, né, o Sérgio, pensei que o Sérgio já falado, mas ele não comentou, mas o que a gente já conversa muito, o que acontece, Alessandra? O fato de nós estarmos passando por esse processo de TAC, respondendo, né, com termo de ajuste de conduta, ele não impede o município de criar um projeto de licenciamento até para os novos quiosques. Porque você sabe como é que vai ser os novos quiosques, Sérgio? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Então, mas vocês já têm o projeto? Já está encaminhada a devida licença para o INEA, para o ICMBio, o que tiver que encaminhar para o IBAMA, já foi providenciado? A gente não... não, porque estamos respondendo. Não impede. A gente está aqui para somar ideia, mas não impede. A gente fala também, né, hein, Sérgio? Justamente os 2 quilômetros para lá, poderiam servir como uma área de compensação. Tem tanta coisa que a gente quer, entendeu? A gente vive do turismo, Exato. né? É uma cidade turística, a Barra de São João, sempre foi. Então, eu fico pensando o seguinte, como que vão, se houver, né, que seja aí, mesmo que não sejam todos, obviamente não serão todos, mas que sejam aí uma parte demolida, cortada dos coqueiros, demolida dos quiosques, os quiosques vão ser todos demolidos, mas vão ser reestruturados. Mas essa reestruturação a gente não sabe quando, porque não tem um plano não se apresentou esse programa. Eu quero saber, até Marquinhos, como é que vai ficar essa situação da população que vive desse nicho econômico que é o turismo e o atendimento na orla, porque todo mundo quer um conforto. Você quer ir para a orla, mas você quer tomar ali, né, a sua bebida, uma água de coco, você quer interagir, você quer ter ali, às vezes, uma interação com os banhistas. E como é que fica a situação econômica dessa que vive disso? Evasão, vai sair. A barra vai diminuir mais ainda. Os que vêm não vão querer vir mais. A gente vê na barra aí, o que tem aí? Tem casa para alugar, não, só tem para vender. Vai ser assim, entendeu? Só aumenta, né, mano? E outra coisa que eu também placas, deixar uma praia uma mansas. percepção aqui para todo mundo Vai opinar. acontecer isso, infelizmente, cara. A gente tem municípios vizinhos, como o Sérgio falou, que fizeram projetos e tal. Nós temos um projeto lindo na orla de Costa Azul. Foi um termo de ajustamento de conduta. Uhum. Como que lá existem quiosques? E como que esses quiosques não são 3x3? E aí o IBAMA não aceitou, mas o IBAMA é parte no processo. Ele tem faz jus a uma fiscalização, a um direcionamento, mas ele não é a palavra final total. Precisa também ter uma interação do que é viável
e o que é legal e lícito É por a isso ser que feito. é por isso que saiu esse projeto Orla, dando mais autonomia aos municípios. Essa É a grande questão, né, Sérgio? problemas complexos, dificilmente você vai resolver com soluções simples. Às vezes as soluções são complexas. E talvez o que esteja faltando efetivamente nesse processo todo é criar uma comissão dedicada para isso. Uma comissão de moradores, de secretários, dedicada para isso. Porque o problema não é só do meio ambiente. O problema do meio ambiente é da parte jurídica, é da parte turística, é da parte de comunicação social. Então, envolve a União. Então, uma série de esferas. É multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? E aí, com uma comissão multidisciplinar, talvez consiga-se fazer ações paralelas, como o projeto de novo quiosque, o devido licenciamento ambiental, o projeto de urbanização de toda a orla. Entendeu? Então, assim, talvez ficar tratando só como um problema específico da pasta do meio ambiente, muito provavelmente vai ficar sempre tendo aquelas respostas de relâmpago. Ah, destrói a pista de skate, destrói o quiosque, corta a meia do coqueiro. Então... E as ações são feitas e muitas vezes a gente não tem conhecimento, não somos comunicadas anteriormente, né? Precisamos deixar uma coisa muito clara aqui, com o movimento presente, parte do movimento, né? Porque nem todos puderam vir. A gente quer saber de vocês, eu quero que vocês digam para a população e para as autoridades, né? O movimento Salve os Coqueiros é contra a recuperação ambiental? Não, muito pelo contrário. Somos totalmente favoráveis, mas de uma forma sustentável. Um desenvolvimento sustentável que consiga conciliar a preservação ambiental, o desenvolvimento econômico, a valorização da história, da identidade local. Não é isso? Claro, e até foi muito bacana o pessoal lá do NUPEM, né, junto com o pessoal do Ministério Público, eles conseguiram para nós um curso lá no IFE de microrrizas, para a gente ver como é que forma a vegetação na parte, né, da orla, vegetação. Entender um pouco entender melhor para nós trazermos a questão da vegetação de Restinga que eles desenvolvem junto com o que nós temos. Então, pô, aquilo foi mágico. Bacana. Nós trouxemos, eu, o Sérgio e o amigo que não pôde vir, o Marcos. Sim. Nós ficamos indo lá, acho que foi 6 semanas direto, para conhecer como funciona isso, né? Sim. E poder desenvolver no nosso local. Então, pô, ficamos satisfeitíssimos. E lá também deixamos o nosso conhecimento, foi uma troca de conhecimento. É o que eu acho que o plus do negócio hoje seria isso. É pegar um pouco do conhecimento de cada um, foi como o Sérgio falou, criar uma comissão multidisciplinar e resolver essa questão satisfatoriamente, o que mais queremos. Nós entendemos a dificuldade, muitas vezes, que existe no setor público. Nem sempre você vai ter a quantidade de funcionários que você tem para resolver o problema com a celeridade que é necessária. Que a questão é assim, mas quando você traz o problema para a população e traz a população para junto de si, formando uma comissão multidisciplinar de pessoas do governo e pessoas da sociedade, eu acho que a chance do sucesso, ela aumenta. Alavanca. Tanto que o superintendente do IBAMA entendeu que os coqueiros podem ser monitorados até o final de sua vida útil. Não sendo necessariamente simplesmente o corte raso. Isso quem trouxe à luz esse processo foi o movimento Salve os Coqueiros. E eu falei no outro programa que a comoção social, a união de forças, né, da população faz com que as coisas aconteçam. Então, para ficar resumidamente assim claro, nós estamos num processo, então vão cortar, não vão cortar, não houve uma fala anterior nossa dizendo que suspendeu, estão suspensos em decorrência do movimento Salve os Coqueiros ter trazido uma solução de adequação ao PRAD, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, onde a sugestão do movimento foi acatada pelo município, pelo MPF e ainda pelo IBAMA, de que os coqueiros fossem monitorados até o final da vida útil e não houvesse o corte indiscriminado. Mas, para isso, os órgãos ambientalistas sugeriram um relatório e está sendo executado esse relatório. Nós temos conhecimento disso através de técnicos, né, dos profissionais do município de Casimiro de Abreu. Porém, não nos foi dado ainda essa ciência do que ficou exatamente relatado
para que a gente possa também opinar. Claro que os profissionais adequados, especializados, né, na sua área de meio ambiente, opinarem também se aquilo está compatível com a nossa sugestão da adequação do PRAD. Então, o movimento ele teve um ganho. O movimento, então, ganhou 100%. Nós tivemos um ganho de que isso fosse readequado. E esse processo de readequação está em andamento, para que fique claro para a população. E, mais uma vez, nós não estamos realmente contra a recuperação da área, mas com o ordenamento dessa recuperação. Não é isso? Desejo que tenha um ordenamento. E até clareza nas informações, planejamento. E por esse desejo de levar informação para a sociedade de Barra, é que nós até aproveitamos, né, o canal aqui que foi criado para trazer aí o pessoal lá as autoridades, os vereadores, os vereadores, vêm participar no que diz respeito ao Praião, vêm mostrar para a população o que estão fazendo, qual é o próximo passo, é o que a população anseia por isso. Exatamente. Né, Alessandra? E é uma forma do município também poder se manifestar, né, para a população de Barra de São João, que no momento está sendo o foco, né, dessa intervenção e que vai gerar uma repercussão econômica para o município, que perde também, né? Não perde só o quiosqueiro, não perde só aquelas pessoas que vivem do turismo, não perde só o morador que vai deixar de ter aquela paisagem ao abrir sua janela, né? Se paga um IPTU mais caro pela orla, mas a pessoa quer ter também um paisagismo ali. Eu vou falar uma coisa. Só de fotografia, não quer, né? Nós, né? Pô, lembra do Praião? Tá aqui. Pô, que existe, não tem mais. É que eu vou falar uma coisa assim, uma coisa bacana, né, que eu vi um tempo atrás. Vindo do Rio para cá, né? Você passa na Ponte de Niterói, tinha, Maurício? Atual, né? Aquela propaganda no outdoor, sim, da festa do crustáceo, aquela coisa. Né? Era uma pena, quando mostra aquele outdoor gigante lá, pega aquela paisagem do Praião, isso singular, cara. As pessoas olhem, né? Pô, cara, que as pessoas olhem. Nossa orla é muito linda, nossa cidade é privilegiada, nós precisamos só ter essa interação, né, entre os entes públicos e a população. É isso que a gente almeja. E aí a gente está finalizando hoje aqui, nesse bate-papo bem informal, com o Maurício, e eu agradeço, né, a presença dele. O Alexandre e o Sérgio, eu agradeço a presença de vocês. Né, a disponibilidade em época de Copa, aqui só tem, né, a galera que tá falando de jogo nos bastidores. E ao Marquinho, e dizer-se da importância e da colaboração que vocês, enquanto munícipes, que são, contribuem para o nosso município como um todo, e para a Barra de São João nem se fala. Então, eu sou muito orgulhosa de fazer parte desse movimento e de ser amiga aqui dos meus colaboradores aqui hoje, e ter assim, o privilégio, né, de ter pessoas que se importam, né, com a nossa localidade, que amam Barra de São João e que queiram um futuro cada vez melhor para a população e para as futuras gerações, né? Exatamente. Também, e aí a gente aguarda aqui, né, nos futuros programas, que a gente possa ter essa ilustre presença dos entes públicos, seja do Poder Legislativo, do Executivo, e quem sabe até uma pessoa técnica, né, do IBAMA, ou do NUPEM, o próprio professor, né, que já tem um professor Simar também, que foi colaborativo aqui com a parte técnica do movimento, para que a gente possa esclarecer cada vez mais a população o que está por vir. Até a próxima com mais um podcast aqui do Fala Barra. Espero vocês!